Senhoras e senhores, bom dia. Eu sou a professora Viviane, estreando com vocês essa semana. Ontem já estivemos juntos aqui com o professor, fazendo uma moderação. E hoje vou ministrar uma aula, que é uma aula do professor Tony, né? E só vou apresentar para vocês. Espero que vocês gostem, que vocês se divirtam. E bem-vindo à nossa aula. Professor. Beleza, muito bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Eu sou o professor Osmar, vou conduzir aqui, junto com a professora Viviane, vou moderar essa aula aqui. Já estou acompanhando as interações aqui do pessoal, Viviane, tá? A professor Marcos, lá da Escola Roldão Lopes de Barros, tá? Aqui com a gente, tá? A professora Cecília, lá da Escola Jair Toledo Xavier, tá? De São Paulo. Tá ok? Aqui da capital, tá ok? O pessoal dando bom dia, a professora Helena, lá da Escola Estadual, o professor Armando Belegar, em Bertioga, e aí o pessoal participando. Mande as suas interações, tá aqui com a gente, tá bom? A gente vai acompanhar mais essa aula. Valeu? É isso aí, Viviane. Vamos lá, pessoal. Então, hoje a gente vai começar... Passe minha aula, por favor, né? Isso. Nós vamos começar com essa aula que tem um título bem legal, né? Pedras, caixas e outras formas. Então, é uma habilidade muito simples hoje que a gente vai fazer. Trata-se de uma atividade, uma aula só de exercício. E as nossas habilidades, elas vão de reconhecer. Nós vamos circular aqui as palavras-chave que a gente vai usar bastante. E principalmente essa daqui, que é o foco da nossa aula de hoje, tá? Então, nós vamos reconhecer, nomear, comparar polígonos. Vamos retomar essa ideia de polígono, que ontem o professor Osmar já falou com vocês, né? São aquelas figuras fechadas, formadas por retas, né? Elas são planas, né? Elas não têm curvas, tá? Quer dizer, estas têm curvas, polígonos não têm curvas, desculpa. E aí a gente vai só focar hoje principalmente nos ângulos, tá? Nossos objetos são essas, as figuras planas, pode voltar mais uma, Okay. Do eixo aqui da geometria, tá certo? Vamos então, próxima. Olha lá. O que aconteceu? O pessoal vai arrumar. Tá, olha lá. Beleza. Bom, vamos para a primeira atividade, que é o seguinte, ó. Em qual das figuras abaixo você pode encontrar ângulos de 90 graus? Eu vou sacar aqui do meu bolso um aparato aqui, uma tecnologia, esse aqui é super tecnológico, e eu vou só retomar com vocês a ideia de ângulo, tá certo? Porque o que é um ângulo? Vamos imaginar que essa caneta seja uma reta, tá? A reta é um conjunto de pontos e ela não tem fim, tá certo? Ela vai até o infinito de um lado e até o infinito do outro. E aí a gente vai supor que a gente vai dar um corte bem no meio, tá? Pá, vou cortar aqui e aí a gente vai ter dois pedaços de retas cortadas no meio. Elas têm um início, mas elas não têm um fim. Então, quando a gente une essas duas partes, a gente vai chamar de origem, tá? O início delas. Então, o que vai ser um ângulo? Vai ser a região formada, né, pelo interior, ó, essa parte aqui, né, pelo segmento dessas duas retas com a mesma origem. Claro que a gente tem aqui duas partes, né? Tem esta parte de cima e essa de baixo, mas a gente vai considerar a menor parte. Então, vamos chamar de ângulo isso, tá? A região entre dois segmentos de reta que começam na mesma origem. Então, esse é um ângulo, que às vezes ele pode ser fininho assim, né? E à medida que a gente vai abrindo, ela chega até esse momento. Claro que ela dá uma volta inteira, mas nós vamos considerar só a parte menor, combinado? Então, vai ficar assim, ó, a primeira pergunta. Qual dessas imagens, tem mais de uma, né? Vocês vão procurar aí, elas têm este ângulo aqui de 90 graus, tá? E aí daqui um pouco a gente vai voltar a falar o que é o ângulo de 90 graus, mas eu espero que vocês já tenham uma ideia. Então vocês vão marcar aí, vão circular, vão dizer para mim qual dessas figuras. E se vocês quiserem, vocês podem dizer aí no chat qual é o nome desse ângulo, porque ele tem um nome especial, tá bom? Então acho que 2 minutos é suficiente para vocês darem uma olhada, marca, pode dizer onde que estão esses ângulos e qual é o nome dele, tá bom? Vamos lá, pessoal, 2 minutos.
Ô, Viane, retornamos aqui com as interações, pessoal participando bastante, inclusive o pessoal lá da Escola Chiquinho, lá com a professora Marisa, tá? Um abraço pro pessoal sempre aqui com a gente, valeu. O pessoal também da Escola Iracema, lá de Itapevi, tá? Vamos lá com a professora Rosália, valeu sempre pela participação. O Thales, lá da Escola Manuel Lobo, lá de Votuporanga, que tá com a professora Giane, disse o leque, só isso, por enquanto, tá? E aí o que acontece? A professora Cleusa, que está lá com a Letícia, ela disse a carta, a casa e o primeiro objeto, que aí que ela não conseguiu identificar direito, tá? Mas alguns identificaram, tá? A professora Helena, que está com o pessoal lá, os seus alunos, tá? Faltou o nome da escola, Helena. Coloca o nome da escola pra gente, tá? O tabuleiro, o envelope, tá? E o quadro, eles são caracterizados por ângulos retos, tá ok? Professora Rosana, que está lá com o pessoal lá da escola Álvaro de Souza Vieira, lá em Ribeirão Pires, também mandando as respostas, tá ok? Obrigado pela participação, tá? E a professora Valéria, a carta, a casa e a caixa. E aí, Viane? E aí, vamos lá então? Coloca pra gente aí as respostas, vamos ver se o pessoal acertou. Vamos lá, olha lá. Opa! Bom, quem marcou isso daí, né? Vamos identificar então quais são, onde estão esses ângulos aí nessas imagens, tá certo? Ó, aí eu consigo identificar essa daqui, né? Esses cantos nessa imagem. Ângulo reto aí no tabuleiro, né? Tem esse ângulo aqui, ó. Boa. Vamos ver minha canetinha aqui. Opa. Legal. Tem, né? E tem nos 4 lados aqui. Aqui na reta, se a gente for considerar aqui na casa, também temos esse. Onde mais nós temos aqui nessa casa? Temos aqui embaixo na pilastra, tem vários ângulos aí nessa casa, né? E vários segmentos. E na carta, muito bem, quem colocou tá aqui, tá? São esses ângulos aqui. Então, se a gente pega, vamos voltar aqui para a ideia, por favor. Então, vamos pegar essa ideia de ângulo que eu construí aqui com a minha tecnologia de ponta, né? Então, se a gente tem esse ângulo aqui, eu vou pegar esse ângulo e fazer isso, ó. Vou pegar esta região. Esta região tem 90 graus, tá? E por quê? Então, a gente vai considerar uma circunferência, né? Saindo daqui do zero, dando uma volta, e a gente já sabe que ela tem 360 graus. Meia circunferência a gente tem 180 graus, e aí a gente pega 1/4 de circunferência, a gente vai ter esse ângulo aqui. O nome dele é especial, ele é chamado de ângulo reto. Reto porque ele lembra mesmo, né? Ele é reto aqui, né? Ele forma esse cantinho aqui. E ele tem uma representação também, ó. Ele é feito assim, ó. A gente costuma colocar esse símbolo aqui. Opa, ficou. Seria melhor mais central. Bom. Esse é o símbolo. Então, quando vocês encontrarem por aí, né, essas quinas e esse desenho aqui, a gente está se referindo ao ângulo de 90 graus, ao ângulo reto. Né? Parabéns aí, quem foi que respondeu essas imagens aqui. Eu posso aproveitar também, quero mandar um beijo para o João. O João, meu amigo, ele estuda lá no Maximiliano, ele está no 6º ano. Ontem ele estava interagindo, não deu tempo. Um beijo, João, para você, para sua família e continue ligado com a gente. Vamos para a próxima atividade, professor? Vamos. Então agora a gente continua com as mesmas imagens e agora a gente vai fazer uma outra pergunta ainda com relação aos ângulos, tá? Só que agora eu vou querer os ângulos menores que 90 graus. Qual dessas imagens, né, ou quais dessas imagens você consegue enxergar, né, ângulos menores que 90 graus? Vamos ver aqui, ó. Volta aqui para a minha imagem. Então este é o de 90 graus, tá? Então eu quero os ângulos menores que ele. Eu quero a região, né, formada por esses dois segmentos de reta, essas duas semi-retas com a mesma origem, que representa o lugar dos pontos que está sempre menor que 90 graus. Vamos lá, mais 2 minutos para vocês responderem e interagirem com a gente.
Viviane, de antemão, eu já peço desculpas a todos que estão participando aqui no chat, que infelizmente são mais de 50 mil conectados. Infelizmente, a gente não vai conseguir dar conta de ler, infelizmente, todas as mensagens do pessoal, tá bom? Tá? Mas, de maneira geral, o pessoal lá da Pei Alegrete, lá de Bragança Paulista, aqui com a gente, obrigado pela participação sempre, tá ok? O Tiago Teres, lá do 6º C da Escola Jean Piaget, lá em São Bernardo do Campo, tá bom? Que tá lá com o professor Vandoir também, obrigado pela participação aqui sempre com a gente. A aluna Isabelle, lá da P. João Ortiz Rodrigues, lá de Embu Guaçu, ela respondeu a faca, tá, Viviane? Tá? A professora Isa Lúcia respondeu o teto da casa e a ponta da faca, lá com os seus alunos. Professora Elizabeth, lá da Escola Estadual Pastor Jaconias Leite da Silva, lá em Guarujá, tá? Os alunos responderam a faca. Então, a faca aqui, o pessoal identificando, tá? O pessoal lá que está com a professora Helena, o leque, a ponta da faca, tá ok? E aí a gente tem outras respostas que vão todos por esse caminho aí mesmo, tá bom, Viviane? De maneira geral, é isso aí. E aí, como vai? Vamos lá então, Vamos lá? pessoal. Pode subir a resposta? Coloca, por Olha favor. Vou marcar até um X aqui. Opa. E aí, ó, os alunos que responderam, os estudantes, obrigada por participar. Bom, vocês estão certos, né? Então, se a gente considerar que nós temos aqui o nosso ângulo de 90 graus, o nosso ângulo reto, ele tem esse nome de reto, eu quero esses ângulos aqui, ó, todos esses que são menores, tá? Que tem essa abertura. Ele também tem um nome especial, ele é chamado de agudo, ângulo agudo. E não é à toa, né? Porque eles fazem um biquinho, esses ângulos, né? Eles lembram uma pontinha de seta, uma pontinha de agulha. Por isso eles são chamados de agudos, ângulos agudos. Então eu consigo identificar aqui, realmente. Tem gente que identificou isso, ficou legal. Olha, temos aqui nessa figura, né? Nós temos tanto essa parte branca quanto essa preta. Esse angulinho fininho aqui. Ficou meio fora, mas vamos considerar, tá? Não, dá para identificar aqui, sim. Ó, tem a parte pretinha também. Todas essas pontinhas, né? Nós temos aqui ângulos agudos, ângulos menores que 90. E aqui também, né? A gente tem aqui no telhado, a professora falou telhado, essa pontinha do telhado, deixa eu ver aqui minha caneta. Ó, né? Do outro lado a mesma coisa. Tem gente que observou que também tem aqui na cerca, né, essas pontinhas. Então, sempre que você enxergar essas pontinhas, né, esses ângulos mais fininhos, nós temos então o ângulo agudo. Vou até escrever aqui, né, ângulos agudos. É o nome que recebe todos esses que são menores que 90, tá certo? Agora eu vou discutir um pouquinho sobre o leque. Alguém disse sobre o leque, né? Falou leque, então é o seguinte, a gente não colocou aqui como resposta, porque se considerarmos o leque aqui aberto, né, do jeito que ele está, e se olharmos toda esta parte aqui, a gente está, esse ângulo ele não é agudo, mas eu também consigo enxergar, né, como algumas pessoas conseguem enxergar, essas pontinhas, né, essas dobras do leque. Então, se você está olhando para isso e disse que esse ângulo é agudo, então você está certo, tá? Agora, se você está considerando essa abertura aqui, então ela não é aguda, né, não é uma pontinha, tá? Então, quem observou o leque tá de parabéns, né? Foi um pouquinho mais do que a gente esperava. Obrigada. É verdade, tá? Podemos continuar? Vamos para a próxima, então. Próxima? Olha lá. E agora a gente vai perguntar para vocês, né? A gente já falou como que é o ângulo reto, quais são os ângulos menores, e agora a gente quer identificar quem são os ângulos, qual é a região, né? Entre duas semirretas de mesma origem, que contém os ângulos maiores que 90. Então, a gente tem aqui, né, o ângulo de 90, nossa referência, e eu quero esta abertura aqui, ó. Maior que 90, tá certo? Então, ó, considerando só a parte de cima aqui da nossa imagem, né, do nosso aparelho aqui, porque tudo que acontece na parte de cima a gente pode dizer que tem embaixo. Vamos fazer então um estudo só da parte superior, tá? Então, acho que 2 minutos? 2 minutos. 2 minutos vocês dão uma visualizada aqui nas nossas imagens e traz pra gente quais são elas que tem aí ângulos maiores que 90.
Ô, Viviane, retornamos aqui com as interações, pessoal participando bastante, como sempre, né? Afinal de contas, mais de 50 mil pessoas. Abraço lá, professor Marcel, e com seus alunos lá da escola João Silva, lá do Capão Redondo, zona sul aqui da capital. Os alunos Pedro, a Maria, a Isabela e o Luiz, tá? Que aí eles mandaram as respostas. Bola, leque, a casa, o envelope, soltou tudo aí, tá bom? Mas de maneira geral, o leque. Tudo bem? Tá? Obrigado pela participação, Marcel, sua e dos seus alunos. Tudo bem? A professora Daia, tá? Ela tá lá com a Isabelle, lá da PEI João Ortiz Rodrigues, lá de Embu Guaçu, e ela respondeu o leque. Aqui o professor Reginaldo tá com o Pedro, e o Pedro falou o leque, mas ele falou a bola também, Viviane, tá? Depois a gente discute isso aí, hein? Tá? E o pessoal lá do colégio estadual, professor Jair Toledo Xavier, lá da Brasilândia, também participando aqui com a gente. O pessoal falou a bola, tá? E o professor Eduardo, tá? O leque como um todo, a aba do envelope, o pentágono da bola, o telhado e assim por diante. Então o pessoal consegue enxergar muito além do que é óbvio. É isso, Viviane? Obrigado, pessoal. Então vamos lá para as respostas, vamos ver o que a gente tem aqui. Bota aí, vamos professor, lá? Pra gente. Bora subir. Ó. Muitas figuras têm esse ângulo aí maior de 90 graus, né? Então, quem respondeu o leque tá legal, se você observou esta parte, né? O leque aberto, ele forma esse ângulo aí de 90 graus. Aqui na casa eu consigo enxergar aqui o telhado também, essa parte, né? Esta daqui, bem aberta, né? Formam triângulos. Bom, provavelmente deve ter mais aí, mais alguns ângulos, eu consigo identificar essa. Aqui no nosso envelope, né, nós temos essa ponta aqui, com a abertura bem maior, né? E aqui nós temos na bola dois polígonos, né? Nós temos esse polígono aqui que a gente vai chamar de branquinho, né? Dá essa aberturinha. E se a gente considerar o preto, também a gente tem outro. Um é o pentágono e o outro é o hexágono. Todos eles têm ângulos maiores que 90 graus, né? Se a gente tiver a referência aqui desse ângulo, então são essas aberturas aqui, certo? E eu consegui identificar essas, eu espero que seja suficiente. Tem gente que enxergou mais, provavelmente tem mesmo mais, né? E o nome desse ângulo aqui, quem sabe, alguém falou? Não. É obtusângulo, né? Obtuso. Ângulo obtuso, é um nome diferente, né? Sim. Como a gente pode... Eu acredito que ele seja grego, tá? Legal. Hã? Legal, bacana. Acredito que seja grego. A gente está falando de uma geometria da época de muito tempo atrás, né? Que os gregos começaram esses estudos, então eles colocaram uns nomes especiais. Então, parabéns quem foi que respondeu essas daí. E quem não respondeu, fiquem atentos, né? Para você aprender. Vamos para o próximo, professor, por favor? Próxima atividade. Então, agora, olha... Quais figuras planas você consegue identificar nessa imagem abaixo? Nós não temos aqui uma figura plana, aliás, a maioria das coisas no nosso espaço ela não é plana, a maioria, né? Mas se a gente dá uma planificada, a gente consegue observar algumas partes, né? Alguns polígonos aí. Então, vocês têm 1 minuto para dizer para a gente quais são esses polígonos que formam essa figura, quais vocês conseguem observar aí, tá bom? 1 minuto, por favor. Viviane, retornamos aqui com as interações. Professora Lourdes, né, respondeu através aí dos seus alunos hexágono, círculo e
retângulo. Temos outras respostas ali também, professora Edna trabalhando aí falando a ideia dos retângulos, professora Cláudia do hexágono, professora Carmen falando aí do círculo e do hexágono. Todas as respostas vão nesse sentido, Viviane. E acertaram, né? Então, coloca aí, por favor, olha, a gente tem um círculo, eu consigo observar esta parte, né? Circular, mais aqui a parte de baixo, né? Se a gente fizer esse desenho, ela vai para trás, né? Realmente o círculo está presente, o retângulo, né? O quadrilátero, quem colocou quadrilátero também serve, que é com essa parte aqui, vamos ver. E hexágono, muito bem, ó, temos esse polígono aqui, eu vou passar por cima só dessa parte aqui e que vale para a parte de trás, tá certo? O hexágono, ele tem 6 lados, eu contei 3 aqui na frente, temos mais 3 para terminar essa figura. Então, tá de parabéns, é isso mesmo. E aí eu tenho uma outra pergunta referente a essa, vamos ver qual é a próxima pergunta, ó. De todas essas que vocês apontaram, né, círculo, retângulo e hexágono, todas elas são polígonos? A gente pode considerar polígonos? E aí? E aí? Eu acho que não, né? Eu acho que não, A gente já viu na aula passada que... Vamos saber? Pode saber a resposta? Pode. Vai lá. Nem todas são polígonos porque a gente tem figuras circulares, né? Quando a gente tem círculos, tem curvas, eles não têm ângulos, então eles não são chamados de polígonos. Até porque gônus vem de ângulo, tá? Então ela teria que ter ângulos, os polígonos são formados por linhas retas, tem ângulos, né? Tem pontas, tem bicos, e as figuras curvas elas não têm, tá? Então os círculos não são polígonos. E aí a gente trouxe para vocês mais uma curiosidade para finalizar a nossa aula, para a próxima atividade. Isso vocês podem fazer uma pesquisa, dar uma observada, porque aqui a gente tem umas imagens super legais, né, que são chamadas de mosaico. Alguém já deve ter visto aí, a gente vê em calçada, né, vê em paredes e tal. São chamados também de ladrilhos, tá? Que é quando a gente coloca vários polígonos, segmentos, pedaços de polígonos, para formar uma figura, né? Às vezes você tem uma imagem que dá para observar claramente, ou não, né? E aí aqui tem um exemplo, que é uma atividade que vocês tinham que fazer, quais os mosaicos, né, possuem uma formação octogonal. Só que a gente não deu as possibilidades, mas aqui a gente já consegue observar um polígono aqui, nesse mosaico chamado de octógono, porque ele tem 8 lados, tá certo? Então, pessoal, essa é a nossa aula de hoje, dê uma revisada. Valeu, Viana. Nosso diretor Obrigada. vai colocar o QR Code. Até a próxima.